Olá, pessoal, uma noite abençoada para todos vocês. Muito boa noite. Bem-vindos aí a mais esse encontro, esse compromisso de toda semana, que é a leitura da Bíblia. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a missão, né? A missão de todo cristão. E vou ler aqui rapidamente Romanos 11, versículo 36, que diz: Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. A ele, né? O ele com E maiúsculo, que está se referindo aí ao nosso Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E a mensagem que eu quero trazer hoje é nesse encontro, que é esse compromisso, que é a leitura da Bíblia, que eu faço toda segunda-feira, né? Tudo tem um porquê. Eu comecei a fazer a live da leitura da Bíblia com o intuito de agradecimento a Deus por tudo que Ele faz. Tudo que Ele fez, que Ele faz e que Ele ainda vai fazer na minha vida. Uma forma de gratidão, de agradecer a Ele por todas as bênçãos, por todas as maravilhas, por me capacitar, me tornar uma pessoa melhor todos os dias. Comecei fazendo essa live numa terça-feira, e depois algo ficou tocando assim no meu coração de que eu deveria trazer essa live para segunda, porque assim, para nós, né, primeiro dia da semana, a gente sabe que oficialmente é no domingo, mas a gente começa a nossa semana mesmo, né, na segunda-feira. Então, a palavra de Deus diz: primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu passei a live da leitura da Bíblia para segunda-feira, que a princípio é o primeiro dia aí da semana, né? Então eu priorizei realmente esse encontro, essa live, que é algo sensacional, que tem me feito muito bem, tem me feito muito feliz. E é uma missão, né? Quando a gente crê em Deus e que a gente precisa agradecer a Ele de todas as formas possíveis, a gente precisa fazer algo. A palavra de Deus diz: ide ao mundo e pregai o evangelho. E se eu tenho aí, por conta do meu trabalho, um alcance maravilhoso, né? Nada mais justo, né? Nada mais verdadeiramente uma forma de gratidão fazer essa live, para levar a mensagem da Bíblia, a leitura da Bíblia, agradecer a Deus por tudo que Ele faz e colocar primeiramente aí o reino dos céus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Nos serão acrescentadas. Então, foi dessa forma que começou a leitura da Bíblia, uma das formas, né, de eu agradecer a Deus por tudo que Ele faz na minha vida, por Ele ser meu melhor amigo, por Ele ser o nosso Pai maior. E ao longo, né, de toda a minha vida, e ultimamente mais ainda, cada vez que a gente busca, quanto mais a gente busca Deus, mais ele tá perto da gente, mais a gente encontra, mais Ele fala com a gente, mais Ele responde. Eu sempre peço a Deus para que Ele coloque no meu coração que mensagem que eu tenho que trazer aqui, e verdadeiramente Ele me responde. E eu
fico muito feliz e fico muito leve, muito confortável, me sentindo carregada no colo, abraçada pelo manto sagrado, por conta das respostas, por conta de tudo, por conta de como a gente melhora a cada dia, a gente busca, né, melhorar a cada dia. Perfeitos nós não somos seres humanos cheios de defeitos, cheios de falhas, mas a partir do momento que a gente busca melhorar, Deus vai nos ajudando e Deus vai nos capacitando, colocando palavras sábias. Eu peço nas minhas orações que eu seja um canal de bênção para outras pessoas. E hoje eu gostaria de falar de missão, ler aqui o Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. O que eu gostaria de estar acrescentando aqui nessa live, além de tudo que eu já falei, como começou a live, como e por que ela passou de terça para segunda. Eu cheguei agora correndo de um compromisso, eu faço parte de um projeto social, eu sinto necessidade de ajudar outras pessoas. A minha live normalmente é 18h30, eu cheguei correndo e falei, né? Não importa a hora, eu cheguei, vou fazer a minha live, é um compromisso que eu tenho. Se porventura não desse para fazer hoje, com toda certeza eu estaria aqui no dia de amanhã fazendo, mas que tipo de mensagem eu quero também transmitir, né? Eu quero falar sobre a missão de um cristão. Dentre tantas coisas, né, que um cristão pode fazer para servir de exemplo, para poder ter aí autoridade para falar no nome de Deus, para ter direito, né, de falar no nome de Deus, a gente tem que dar exemplos, temos que ser exemplo para outras pessoas, para que outras pessoas saibam o quão maravilhoso é essa caminhada com Deus, o quanto ele transforma as pessoas, transforma vidas. E não adianta, né? Não faz sentido nenhum a gente está falando ali de Deus, Jesus, o Mestre, e não sermos exemplo, né? Eu sempre bato na tecla de que nós somos seres humanos cheios de falhas, cheios de defeitos. Eu sou um ser humano cheio de falhas, cheio de defeitos, mas peço a Deus que me torne uma pessoa melhor todos os dias e merecedora de suas bênçãos, né? Tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente tem que botar o nosso sentimento, o nosso amor próprio em segundo plano. Primeiramente, a gente tem que saber se determinada ação, determinada atitude que a gente possa vir a ter, né, no nosso dia a dia, com alguém, com outras pessoas, se aquela atitude, se aquilo vai agradar ou não a Deus, né? Muitas vezes a gente tem vontade aí de chutar o balde, de falar aí algumas coisas para algumas pessoas que nos chateiam, que nos aborrecem. Muitas das vezes a gente até fala e depois se arrepende. Na hora a gente não encontra palavras, fala de qualquer maneira, usa uma entonação aí não muito bacana. E quando a gente começa a falar da palavra de Deus, a gente tem que ser exemplo, né? E a gente tem que colocar a nossa vontade em segundo plano. Então, toda vez que a gente tiver que tomar uma atitude, que falar alguma coisa com alguém, nós temos que medir muito as nossas palavras. Nós temos que medir muitas consequências do que a gente vai falar, medir as consequências do que a gente vai fazer. Às vezes a gente vê assim alguém cometendo uma injustiça, cometendo uma covardia. Às vezes a gente vê pessoas tendo atos desumanos com outras pessoas.
e dá vontade da gente chegar e falar sabe, aquele termo, né? Aquele termo popular, esculachar a pessoa, por que que tá fazendo isso, não faz isso, né? E a gente tem que parar, respirar, pensar bem o que a gente vai falar. A gente tem que ler muito a palavra de Deus, ler muito a Bíblia, procurar aí conhecer os mandamentos, né, que são princípios básicos que a gente deve conhecer para sermos filhos obedientes. E dentro de tudo que a gente lê, dentro de tudo que a gente conhece, a gente tem que tentar colocar em prática. A gente tem que pensar assim, se eu chegar ali para aquela pessoa que está cometendo aquela atrocidade, que está cometendo aquela covardia, né? Se eu chegar para aquela pessoa, xingar, botar o dedo na cara, falar coisas horríveis, será que Deus vai se agradar disso? Né? A nossa vontade como ser humano é chegar para aquela pessoa e esculhambar aquela pessoa, né? Mas a gente tem que dar uma freada, a gente tem que parar, respirar, contar de 1 até 10, contar de 1 até 100, pedir direção a Deus, pedir para Deus ir na frente naquela determinada situação e para que a gente não tome uma atitude precipitada, que a gente não venha a envergonhar a Deus. Então a gente pensa, vê uma determinada coisa, vê uma determinada cena, passa por uma certa situação, e aí a gente tem que parar, pensar, levar o nosso pensamento imediatamente para Deus e pensar: Senhor, o que eu faço nessa situação? Bote palavras sábias na minha boca, porque muitas das vezes também a gente não pode ficar calado. Alguma coisa a gente tem que fazer, né? A gente tem aí que colaborar, nem que seja para aconselhar, apaziguar, sabe? Porque o que a gente tem que fazer até nos momentos de raiva, né? Coisa que a gente não deve sentir, mas a gente é ser humano e sente. Quando a gente vê algo errado acontecendo, no momento de raiva, assim, a gente tem que levar a palavra de Deus para aquelas pessoas, tanto aquela pessoa que está sendo covarde, atroz, tanto aquela pessoa que está sendo ali agredida, humilhada, ofendida. Então a gente tem que ter sabedoria. A gente não pode sair falando da palavra de Deus e não colocar em prática os mandamentos, não colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, né? Então a gente tem que procurar respirar e procurar ali palavras sábias, pedir direção a Deus para que a gente não cometa nenhuma situação assim que vai envergonhar Deus, sabe? Que vai trazer mais discórdia entre aquelas partes, discórdia entre a gente e as partes, aquelas pessoas que estão em determinada situação. E a primeira coisa que a gente deve fazer é pedir para Deus tomar a frente daquela situação ali, tomar a frente da nossa boca, para que a gente seja somente canal de palavras sábias, de paz. A palavra de Deus diz: benditos pacificadores. Toda vez que a gente muitas das vezes, né, eu tiro por mim, eu falo um pouco do meu dia a dia como exemplo. Muitas das vezes você tem ali, digamos, a faca e o queijo na mão para prejudicar certas pessoas que, ao nosso ver, merecem passar por alguma punição. Mas quem somos nós para fazer justiça com as próprias mãos, né? Nós não devemos ser a justiça de Deus na vida de ninguém. Deixa que Deus cuida de cada um, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de todos da forma como Ele achar que tem que ser, não a gente. Então, quantas vezes assim a gente se aborrece com alguém, aí fica naquela coisa de, poxa, fulano é assim, fulano é assado. Muitas das vezes eu tive ali condições
de deixar aquela pessoa numa situação difícil, aquela vingancinha barata, e graças a Deus eu dispensei aquela oportunidade, sabe? Dispensei aquela oportunidade, a gente entrega as pessoas nas mãos de Deus para que Deus resolva. Deus é tão bom comigo que ele consegue me dar certas travadas. Às vezes a gente quer chegar, resolver do nosso jeito, falar coisas, fazer coisas ali, mas Deus não permite, porque todos os dias eu peço para Deus para que eu seja um canal de coisas boas. E eu preciso ser exemplo, eu preciso dar exemplo, porque pelo menos uma vez por semana eu tô aqui falando do amor dele, do quanto ele é bom, do quanto ele é maravilhoso, como é bom andar essa comunhão com Deus, da gente fazer as coisas certas, para que quando a gente precise dele, ele nos ajude, nos abençoe. A gente tem que fazer a nossa parte para que Deus possa fazer a dele, né? Então, a gente está falando de missão, né? Que em Romanos 11:36 diz que tudo é por ele, para ele, é dele, e é dessa forma que a gente tem que agir. As situações, todas as situações que a gente passa na nossa vida, situações que a gente assiste na nossa vida, são de Deus, são para Deus, são por Deus. Mais uma vez, a gente não tem que ser a justiça de Deus na vida de ninguém. Deixa que Deus se encarrega de cada um de nós. Se a gente errar, a gente vai sofrer as consequências. E Deus está aí para isso. A gente não tem que tomar a frente dele, né? Então, a mensagem que eu quero deixar hoje aqui, que eu uso, né, o meu dia a dia como exemplo. Muitas vezes a gente vê coisas erradas acontecendo e a gente quer ir lá, quer falar, quer se meter, quer dar lição de moral. Mas quem somos nós, né? E quem nunca errou, que Mestre Jesus, né? O nosso Jesus já falou um dia, né? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Quem somos nós para atirar pedras, né? Quando a gente vê uma situação de alguém magoando, alguém se irando, alguém desprezando, são situações que a gente vê muitas das vezes no nosso dia a dia que machucam o nosso coração. Não precisa nem ser com a gente, basta a gente ser um pouquinho sensível, que se a gente vê de repente um filho maltratando um pai, sabe? E vice-versa, aquilo vai tocar no nosso coração, vai nos entristecer, vai nos deixar meio que revoltado. Na hora, a gente tem que buscar ali a Deus, para Deus controlar a gente, para não deixar a gente tomar a frente, não deixar a gente falar demais, falar coisas que a gente vai se arrepender depois, tá? Tá no meio de uma discussão, tá numa reunião, tá conversando, tá assistindo um debate, alguém discutindo, alguém falando coisas que às vezes não agradam umas às outras, ou coisas que a gente escuta de outras palavras. Respira, sabe? Sai de perto, vai refrescar a mente. Discussões não vão levar a nada. A gente tem que botar isso na nossa cabeça. Tá? Toda vez que eu tô falando aqui para vocês, eu tô falando para vocês e tô falando para mim. Alguém falou alguma coisa, você não gostou, respira fundo, reflete, depois resolve, né? Fazer as coisas de cabeça quente, deixar o ego inflar e tomar atitudes aí precipitadas, atitudes que vão ofender, que vão magoar, que vão envergonhar a Deus, não levam a nada. Então, toda vez que a gente estiver passando por uma situação conflitante, divergências de opiniões, e a gente vê alguma situação difícil, nada de cair de pau em cima do nosso semelhante, que é a melhor coisa que a gente faz. A gente tem que pedir para Deus tomar a frente daquela situação, ter misericórdia daquele irmão que está passando por aquela situação de
aquela situação triste, aquela situação de ofensa, de humilhação, e pedir para Deus tomar a vida dessas pessoas em suas mãos, que Deus vai saber resolver, é Deus que resolve ali, que Deus que conduz cada um. O ideal, né, é que a gente peça para Deus para cuidar de cada um. Vamos orar, vamos pedir para Deus nos tornar pessoas pacíficas. Vamos pedir para Deus aí nos tornar pessoas melhores todos os dias, sábias. Pedir para Deus que Ele nos use como um canal de paz, de bênção, de coisas boas, para que a gente possa ter moral de no dia seguinte a gente estar aqui falando do amor dele, né? Porque o que adianta a gente estar aqui, ou estar numa igreja, ou estar no nosso círculo de amigos, no meio dos nossos familiares, falando que Deus é maravilhoso, Deus transforma as vidas, e a gente está no meio da rua, né, xingando, fazendo algo aí que é humilhando, sabe? Infelizmente, somos seres humanos, estamos, né, no meio ali de muitas situações no dia a dia. A gente pode se aborrecer, a gente pode acabar falando algumas coisas para outras pessoas, mas o importante é que a gente se arrependa, e ore a Deus todos os dias, para que se um dia a gente magoou alguém, ofendeu alguém, pedir para Deus para que Deus não permita que isso aconteça novamente, porque a gente envergonha Deus, né? E Deus não se agrada disso. A gente tem que andar na linha, sermos filhos obedientes, para que quando a gente precisar que Deus responda as nossas orações, Ele realmente, de fato, fale conosco, né? Existem muitas passagens bonitas na Bíblia que falam, né, que certas atitudes que a gente toma afasta Deus da gente, e jamais eu quero isso para mim, nem para minha família, nem para os meus amigos, nem para vocês, nem para ninguém. Repito, eu sempre falo a todo instante, porque eu não quero ser hipócrita. Nós somos seres humanos, temos sangue correndo nas veias, temos emoções, temos preocupações, temos sentimentos, mas a gente não pode ser a justiça de Deus na vida de ninguém. Se a gente não tiver condições de se meter numa determinada situação para apaziguar, para ajudar, não vamos nos meter na vida das pessoas. A gente só tem o direito de se meter na vida das pessoas de forma pacífica, de forma inteligente, a partir do momento que seja para ajudar, não para criticar, não para tacar pedras. Nós não somos ninguém, nós não temos direito de tacar pedra, não temos direito de julgar. Quem somos nós para fazer isso? Então, a mensagem que eu quero trazer, uma das missões, né, do ser humano, do cristão, da pessoa que ama a Deus, é sermos pacificadores, né? Sermos aí canal de bênção, canal de paz. Para quem ainda não conhece muito, eu também estou fazendo um estudo da palavra de Deus. Todos os dias eu leio um pouquinho. Essa live, ela tem me trazido muito conhecimento. E quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente quer conhecer e mais edificante a nossa vida se torna. E a gente tem que edificar a nossa vida e edificar a vida das outras pessoas também, né? Então é isso. A mensagem que eu quero trazer hoje, que a gente seja canal de paz, canal de bênção, tá de cabeça quente, não discute, respira fundo, conta de 1 até 10, conta de 1 até 100, né? Porque a gente só deve se meter no meio de uma situação ali,
Se for para apaziguar, para trazer paz, para falar da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, muitas das vezes aquela pessoa que está levando aí uma palavra ruim, sabe? Que tá humilhando, que tá ofendendo, são justamente essas pessoas que mais precisam da palavra de Deus. E a gente não pode tacar pedra. Eu sei que é difícil, mas é dessa forma que tem que acontecer. Porque se fosse fácil, não teria graça, né? Então, assim, eu espero ter ajudado aí vocês de alguma forma. A mensagem que eu tinha para falar hoje era essa, porque todas as coisas são para Deus, são por causa dele, por causa do Senhor, e nós temos que colocá-lo à frente de tudo na nossa vida, tá? Se a gente tem planos, se a gente tem sonhos, a gente tem que botar Deus na frente, pedir para Deus tomar as rédeas dessa situação, que seja feita as coisas para o nosso bem, não do jeito que a gente quer, porque muitas das vezes a gente quer as coisas, mas a gente não sabe nem se aquilo que a gente quer vai ser bom. Quem sabe se vai ser bom pra gente ou não é Deus. Às vezes a gente quer muito alguma coisa, às vezes a gente faz planos, algo às vezes não acontece, a gente não entende, fica com raiva, fica triste, fica revoltado, mas lá na frente a gente vai entender que não era para ser, que toda vez que a gente coloca Deus na frente, as coisas acontecem de forma perfeita, porque Deus é perfeito. E é isso. Bem-aventurados pacificadores, né? Já diz aí a palavra de Deus. Então a gente tem que ser canal de bênção, canal de paz, canal de união. Oremos por aquelas pessoas que a gente vê que não tem compaixão, né? Que aquelas pessoas que estão vendo que outras estão em situação delicada, situação vulnerável e fazem atrocidades, covardias, sabe? A gente não pode ser a justiça de Deus na vida de ninguém, tá? E é isso, olha, eu agradeço muito a presença de vocês, espero ter ajudado de alguma forma. Meu intuito aqui é fazer um estudo da Bíblia, fazer um estudo da palavra de Deus, ler, refletir, levar palavras boas, porque no momento que eu tô passando mensagens boas para vocês, eu tô falando comigo mesmo, e isso tem me feito muito bem. Eu espero que toda essa alegria que eu sinto quando eu falo de Deus, quando eu leio a palavra, que essa alegria seja transmitida aí para vocês, tá? Então é isso, olha, muito obrigada pela presença, gratidão a Deus por mais esse encontro e gratidão aí por vocês que me assistiram. E é isso, que Deus abençoe todos e uma boa noite.